Eu gosto muito do Yuval Harari e do trabalho que tem sido feito por ele e outros. E me impressiona muito o desinteresse de boa parte da esquerda por essas questões. Assim como, do ponto de vista instrumental, o desinteresse da esquerda pelas redes sociais. Assim como o PT não se interessa. Mas isso, nós não estamos discutindo o Brasil. Então, o desinteresse por exemplo, a Claxo. Eu recebo e-mails da Claxo, eles publicam milhões de coisas, faço download, etc. e tal, mas é tudo uma coisa muito tradicional, embora importante, que é a questão da pobreza, a questão da miséria, a questão das políticas sociais, mas eles não colocam a questão da expansão da expectativa de vida, que para mim é uma questão crucial, e das oportunidades que isso coloca, e também é outro ponto que eu desenvolvo na boa política, pensando em como, longe de você ter, eu não concordo que nós estejamos condenados a trabalhar décadas e décadas, porque eu creio que não só as máquinas, mas depois a revolução informática aumentaram muito a produtividade, de modo que eu acredito que hoje a questão crucial é como a gente desenvolve dois tipos de atividade, que são a cultural e a atividade física. Eu acho que elas são as prioritárias, não só porque nós estamos mais velhos e precisamos, então, ter atividade física para viver bem, e precisamos de cultura para ter interesses que justifiquem a gente dar sentido e dar valor à vida, mas também porque isso são as atividades mais nobres que existem no mundo. E o que me parece, dado que a sua pergunta exatamente é o que deveria a esquerda fazer, ela deveria se concentrar deveria discutir essas questões. Como você pode tornar a vida melhor? Quer dizer, em vez de ficar só na denúncia dos problemas sociais e econômicos, etc., que existem, que têm que ser enfrentados, mas nós estamos a um passo de resolver a fome. A fome já tínhamos avançado muito na questão da fome. Temos um retrocesso agora, com esses governos de extrema-direita, mas a fome está deixando de ser um problema de produção para se tornar um problema de acesso, e em breve deixará de ser um problema de quantidade para ser um problema de qualidade. Então, como que nós vamos enfrentar tudo isso? O Carlos Nobre, que eu chamei para ser meu presidente da CAPES, ele me dizia que no Brasil você gasta 1 hectare por cabeça de gado. O que significa, tendo um rebanho bovino igual à população humana, não sei por que isso é uma tradição brasileira, significa que 1/4 do território nacional está em pastagens. Os americanos gastam meio hectare. A gente poderia poupar 1 milhão de quilômetros quadrados, que são 4 estados de São Paulo, pelo menos toda a região sudeste, sul mais sudeste, aliás, sul mais São Paulo. Agora, melhor do que isso é você reduzir, se não abolir, reduzir o consumo de carne. Então, eu sei que você trabalha com isso, então estou tocando um ponto que é seu. Então, eu creio que é possível, dessa maneira, desenvolver, inclusive, um projeto utópico, um projeto mais carregado de riqueza. Quer dizer, o que é esse mundo em que nós vamos viver melhor, com mais saúde? Porque há doenças que são doenças que ninguém tinha quando morriam as pessoas aos 30 anos. Há problemas que surgem quando você vive 50, 70, 90, 100 anos. Então, como nós vamos enfrentar isso? E, sobretudo, me parece que o grande trabalho é esse fortalecer a atividade física e desenvolver a cultura. E, nesse ponto, eu acho exemplar o SESC de São Paulo e o trabalho do Danilo Miranda. Eu acho exemplar porque eles recusam o esporte competitivo, que aparece em outros lugares. Eles querem realmente pensar no prazer, na felicidade. E isso leva a uma outra questão, que é você substituir, de certa forma, o prazer pela felicidade. O prazer, na tradição filosófica, ele é instantâneo e ele se esvai em si mesmo. Então, ele tem que ser reposto o tempo todo. A felicidade é você fazer render o máximo, com o mínimo que tiver. A felicidade é modesta. Eu acho que esse é o nosso horizonte. Num planeta muito povoado, nós temos que pensar nisso. Em linhas gerais, é isso que eu pensaria como aquilo que a esquerda deveria introduzir no seu raciocínio.
nos termos que você estava colocando, democracia, né, tanto a parte da soberania como, perdão, em última instância, a atenção a todos, né, o lado social que você está colocando, parte grande da expansão do novo populismo de direita, que vai assumir configurações de extrema-direita em vários lugares do mundo, está muito associado às crises de representação, ou seja, né, a invisibilidade que tem muitas, né, que uma parte grande da população se vê, sobretudo com o tamanho da desigualdade reconhecido, né? E aí, o que eu queria que você pudesse ajudar a gente, porque a variável-chave, desculpa, não a única, uma variável-chave desse processo é a emergência do campo do ressentimento organizando a racionalidade da política, né? O ressentimento com seus dois componentes chaves, né? Ressentimento tanto na combinação de dois componentes, digamos assim, a combinação da ideia da raiva, né, do ódio, da agressividade, com a impotência, né? E esse campo a combinação raiva e impotência, né, elementos tão chaves aí da democracia, geram essa ideia do ressentimento e acolhem enormemente essa ideia da extrema direita. Eu queria que você falasse um pouco. É óbvio que a declinação disso para pensar em Brasil, acho que precisa de um temperozinho, só para minha provocação para você pensar, é que eu acho que foi a falha dos governos do PT, mas do campo progressista como um todo, de sequer entender os sinais de 2015, né? Em que uma das dimensões de 2015, a arrogância do campo da esquerda, foi achar, por ter sido efetivo no campo, né, de redução da miséria, né, que isso conformaria um certo aceite do campo da representação, e não ver parte do ressentimento, em última instância, a não realização das demandas no sentido tocqueviliano, não é isso? Mudaram-se as expectativas diante das conquistas do governo do PT. E acho que a esquerda não viu isso, estou só provocando mesmo. E acho que isso é um elemento, para além da discussão da corrupção, que acho que tem vários elementos, mas só queria que você provocasse isso. Acho que é um elemento de subestimação do campo progressista, em particular do PT, do que era o seu papel histórico, no seu eixo, não no eixo corrupção, mas no seu eixo combate à miséria, um enfraquecimento da narrativa e da ação política que abriu espaço enorme, me parece, para algo em sintonia com esse ressentimento. Olha, narrativa. Eu acho que a grande falha narrativa do PT foi ter deixado de lado a questão ética. E a questão ética é uma questão que apela muito ao brasileiro, embora de uma forma um tanto oportunista. Eu não creio muito que o brasileiro seja um povo particularmente ético. Eu creio que o brasileiro é um povo que gosta muito de falar de ética, gosta muito de acusar o outro de ser antiético. Então, a falta de um discurso ético por parte do governo do PT, o governo PT não insistir no caráter ético da inclusão social, trouxe esse problema grande. Agora, para a gente não ficar confinado ao Brasil, para a gente pensar que as questões que aqui estão, quer dizer, mesmo quando a gente fala de Bolsonaro, também tem Trump, tem Brexit, tem Hungria, Polônia, e tem o risco de que o mundo se torne isso. Quer dizer, Marine Le Pen não está fora do baralho, né? E o Salvini saiu da Itália há pouco tempo, né? Saiu do governo italiano há pouco tempo. Então, não é uma coisa que esteja tão fora. Então, a ideia de que o ressentimento me parece muito ligado a essa questão que eu coloquei, de uma grande reação a esses avanços. Esses avanços chocam. E não é por acaso que você olha historicamente na era das revoluções, que há um avanço, você segue um retrocesso. Grandes exemplos. Depois da Revolução Francesa, primeiro o retrocesso termidoriano, depois o golpe de Napoleão Bonaparte, o primeiro, depois a restauração monárquica. São 3 retrocessos. Se você olha a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, segue-se depois da abolição o apartheid nos Estados do Sul, que é uma coisa que vai durar 100 anos. Então, esses retrocessos fazem sentido e acho que são muito marcados justamente pelo ressentimento daqueles que viram que esse mundo novo tirava o lugar deles. Então, eles utilizam todos os elementos que têm, todas as armas que têm contra isso.
E também, não só eles contra isso, mas também mobilizando aqueles que, de alguma forma, se sentem descartados. Quer dizer, pessoas que não perderam das coisas. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu acho que eu nunca publiquei essa história, mas já contei para uma ou duas pessoas. Eu morei na França no começo dos anos 70, não era exilado, era bolsista. E aí um amigo do meu pai foi ser adido cultural, o pintor Clóvis Graciano, uma pessoa notável. E o Clóvis era amigo do Delfim Neto, que era embaixador. E aí, no 7 de setembro de 74, o Clóvis deu uma festa na casa dele, me convidou, estava lá o embaixador, que era o Delfim Neto, estavam várias outras pessoas, e eu fiquei numa pequena roda com o Clóvis e mais o filho de um dono de jornal e mais algumas pessoas, e aí o Clóvis contando que a empregada dele era portuguesa e começou a falar mal dos comunistas em Portugal, que estavam a tirar as herdades das pessoas que as tinham, estavam a tirar a propriedade privada. E aí todo mundo já preparando para o papo anticomunista que eles imaginavam que ia ter. E aí o Clóvis falou, mas minha filha, você tem herdades? Não. Você tem propriedades? Não. Então você tem que estar com os comunistas. Aí deu um branco na sala e naquela roda, e todo mundo se dispersou, só eu fiquei rindo, feliz, achando aquilo ótimo. Ainda mais na frente, a 2 passos, o embaixador não ouviu, mas estava do lado dele, estava perto dele. Então, você veja, quer dizer, o que é o segredo da boa manipulação política, da boa retórica política? Você convencer a pessoa que não tem herdades que ela está a ser prejudicada pelas pessoas que estão a tirar as herdades de quem as tem. Então, esse tipo de ressentimento que alguns sentem, porque realmente estão a perder o que eles tinham, ou a perder a distância simbólica, essa ideia de que você continua voando de avião, mas você, de repente, vê no avião gente mais pobre e que isso te incomoda, eu chamo isso um pouco o bônus da desigualdade social. Eu acho que em países, não só no nosso, mas em muitos outros países, tinha um bônus específico da desigualdade social. É você poder insultar um pobre. É você poder chegar ao guichê da companhia aérea, se o avião atrasou, e xingar a pessoa que está lá. A pessoa que faz isso jamais faria isso em Miami. Jamais faria porque sabe que seria expulsa do país com carimbo, nunca mais volta aos Estados Unidos. Mas no Brasil ela tem essa possibilidade. Então acho que o ressentimento de quem perdeu realmente, ou de quem perdeu simbolicamente, no Brasil acho que a perda foi muito mais simbólica do que real, as elites não perderam concretamente coisas, esse ressentimento é muito forte. E eu creio que isso aconteceu em muitos lugares do mundo, viu? Aconteceu não é só aqui. Aconteceu, você veja, na França, por exemplo, o que alimenta o lepenismo? Alimenta o lepenismo a ideia de uma perda de uma França mítica. Quer dizer, apesar de que os trabalhadores imigrados estão indo fazer trabalhos que o francês não faria. Se você expulsar todos os árabes, todas as pessoas sem nacionalidade francesa da França, entra em colapso tudo que é serviço menial. Então, você tem um problema aí que acho que é muito grande, mas eu acho que isso merecia ser mais desenvolvido. Estou me apressando um pouco só pelo tempo que a gente tem, mas acho que a questão do ressentimento é extremamente poderosa, sobretudo num momento em que você não tem para todo mundo. Eu creio que uma chave essencial da política é você ter esperança, ter futuro. Quando você não tem futuro, tudo se perde. Por exemplo, Iugoslávia. Quando na Iugoslávia para de haver futuro, se desagrega. E o mais fácil é você culpar uma raça, uma etnia, uma religião, algo do gênero. Quando você tem a questão Israel-Palestinos, em boa parte é isso, é uma questão trágica. Os palestinos foram privados de futuro. Então, o que eles têm a fazer? Uns viram homens-bomba. O espantoso é que seja uma minoria tão pequena, porque realmente a privação de futuro é uma coisa terrível. Então, e a privação de futuro para nós está muito associada com crises econômicas. Então, não é à toa que 29 gera uma enorme privação de futuro, 73 uma mais ou menos, e 2008 uma grande privação de futuro que ainda estamos pagando. Então, penso que o ressentimento é uma parte disso. Nós estávamos caminhando para um mundo de inclusão social plena, é dizer demais, mas muito grande.
E, nesse retrocesso, eu creio que isso suscita aquilo que o Spinoza chama as paixões negativas. O ressentimento é a síntese dela. Você, Renato, descreveu com muita clareza esse arco, né, da deslegitimação de formas não democráticas, né, logo no começo da tua fala. E a minha pergunta para você, Renato, se hoje essa medida da legitimidade, ela tem que ter ainda uma régua universal? Pergunto se a gente poderia relativizar esse critério da legitimidade política, levando em conta, por exemplo, talvez, as especificidades culturais de determinadas civilizações, à luz, inclusive, dos problemas das democracias liberais ocidentais hoje, né? A plutocracia, a captura dos marcos regulatórios, enfim, o problema das fake news, etc, etc. E aí, colocando a pergunta num contexto bastante assim concreto, né? Se a gente pensa, por exemplo, no modelo chinês, eu não tenho menor inclinação para mostrar alguma complacência com relação à limitação, à circunscrição das liberdades individuais que eles enfrentam lá. Mas é notório que num espaço de 40 anos, eles tenham tirado da pobreza 500 milhões de pessoas, não é? Então, onde é que fica o critério da legitimidade política, à luz, inclusive, de uma visão de mundo do chinês que não tem essa demanda, como nós temos, por uma liberdade individual em função do coletivo, da força do coletivo? Eu vi muitas coisas assim no tempo da Revolução Cultural. Eu tinha cerca de 16 anos quando ela ocorreu, e na época as informações chegavam muito, enfim, muito raras, muito ralas. Até correu o boato de que na China o farol, o sinal vermelho era para o carro andar, o sinal verde era para parar, que não tinha base nenhuma. Na verdade, a China tinha poucos carros, não tinha tantos semáforos, mas enfim, havia muita coisa assim. Depois eu li Deuxième Retour de China, de 3 maoístas franceses que estiveram lá, li coisas. Mas o que me impressionou muito mesmo foi o funeral de Zhou Enlai. Porque no funeral de Zhou Enlai, que acho que foi no começo de 76, houve uma grande manifestação pró-democracia. E isso me deixou muito pasmo, porque não porque Zhou Enlai fosse associado à democracia ou coisa assim, mas simplesmente pelo fato de que Zhou Enlai mesmo, né, o que era o primeiro-ministro de Mao Tse-tung, é dele que eu estou falando. É que há tanto tempo que eu não menciono, e foi um grande estadista, né? Mas aí eu pensei, bom, realmente existe uma demanda por democracia que não é puramente cultural ocidental, mas que está em outras partes do mundo. Eu creio que isso existe. Eu creio que em Hong Kong isso existe. Eu creio que a prosperidade trazida por Deng Xiaoping realmente calou um descontentamento muito grande. Acho que existe quando eu falei que a chave da coisa é ter futuro, esse futuro em boa parte é econômico, em boa parte é material. E a China é um país extraordinariamente capacitado nisso. Eu leio muito Le Monde, e eu li, faz alguns meses, uma matéria sobre como a China está lidando com uma pequena parte da população, apenas uns 20 milhões de pessoas, um nadinha, que mora em lugares de muito difícil acesso, montanhas, colinas terríveis, e eles estão procurando fazer que essas pessoas, sem terem que deixar seus locais, tenham acesso àquilo que é qualidade de vida. Então, o governo, a China é uma espécie de despotismo esclarecido, se podemos assim dizer. Então, é despotismo, mas tem um nível de esclarecimento que as nossas muito maior do que nós tivemos nas nossas ditaduras, embora tenhamos tido alguns momentos raros de despotismo esclarecido. Talvez Geisel tenha tido um pouquinho disso. Mas a China, me parece que está nesse horizonte. Agora, eu não vejo como as liberdades democráticas fiquem fora disso. Eu acho que em algum momento elas vão aparecer. É claro que todo o peso cultural, no caso da Ásia, no caso da própria China, confuciano, favorece muito uma obediência. Quando eu estive na Coreia, no Fórum Mundial de Educação, eu estava no Ministério da Educação na época, eu conversei longamente com o meu colega coreano. E a Coreia do Sul era celebrada, até poucos anos atrás, como modelo educacional mundial. Passou a palma à Finlândia. E o ministro da Educação estava muito insatisfeito com a educação coreana. Ele dizia, não, aqui o que acontece é o seguinte, o aluno fala aquilo que o professor quer ouvir. E isso não é bom.
E depois nós vimos muita coisa assim. Nós vimos a repressão na educação, a repressão aos homossexuais, o autoritarismo, etc. e tal. Acho que esses são componentes fortes de algumas culturas asiáticas, mas eu não creio que eles resistam muito tempo ao processo de globalização. Acho que o processo de globalização traz à tona algo. Aí eu não diria que é da natureza humana, porque eu sou muito relutante a usar esse conceito de natureza humana. Mas eu creio que essa demanda de liberdade, ela, pessoal e política, ela acaba contaminando. Ela pode ser adiada pela prosperidade, ela pode ser adiada por uma série de outros ganhos que os tigres asiáticos, e depois, sobretudo, a China, conseguiram, mas eu não creio que ela suma de cena. Agora, tem uma coisa muito engraçada que é o seguinte: se, por acaso, em vez de o Ocidente, se em 1421 a China continuasse navegando pelo Oceano Índico, que ela dominava totalmente, até pelo menos o Cabo da Boa Esperança, se os juncos chineses, que equivaliam, um deles tinha a esquadra de Cabral inteirinha e ainda sobrava, porque eram muito grandes. Se os juncos chineses tivessem continuado, se o imperador não tivesse parado essa navegação, se a China tivesse continuado, tivesse descoberto a América, etc., provavelmente a gente não estudaria Atenas, provavelmente a gente não teria democracia, provavelmente a gente teria um regime muito baseado na ideia do meio, da ideia do equilíbrio, da virtude. Provavelmente nós teríamos um mundo confuciano. Isso não dá para excluir essa possibilidade. Nós falamos de Atenas, que era um nadinha, era 1/1000 da população mundial, porque a partir do século XVIII a democracia foi sendo retomada, foi crescendo. Mas poderia ter sido outro caminho. Penso que não dá para dizer que os valores ocidentais se mundializaram. Isso se coloca muito a propósito dos Yanomami, que praticam infanticídio. Então, nós teríamos que impor aos Yanomami os valores ocidentais. Quando se coloca isso, quer dizer, gêmeos e albinos são mortos. Quando se colocam essas questões, eu costumo responder, o que nós precisamos é de uma síntese, porque, por outro lado, a relação deles com os animais, com a natureza, é exemplar. Então, não faz sentido uma vitória dos valores ocidentais sobre os valores asiáticos ou indígenas. Faz sentido como que nós podemos juntar o melhor de todos. Hoje a gente vive um momento tão distópico, né? Assim, um clima tão um pouco passa a sensação de que o clima está muito mais para redução de danos do que para utopia, né? De busca para enxergar utopias. E aí eu queria te perguntar, hoje à tarde o Brasil passou a marca dos 100 mil mortos, né? Isso agrava um pouco mais a situação. E aí, dentro desse contexto, eu fiquei me perguntando aqui se você acha que a democracia, se ela pode se tornar um regime utópico, e que momentos que perspectiva de redução de danos você vê para esse momento que a gente vive? Olha, eu queria que nós tivéssemos no nosso horizonte uma utopia, muito na linha do que eu falei para o Sérgio, que eu acho que nós temos que realmente pegar todas as conquistas do conhecimento. Veja, às vezes a gente compara o período atual com a década de 30, quer dizer, o avanço do fascismo, depois da crise econômica de 29. E quando se faz isso, eu penso, só que é uma enorme diferença, quer dizer, hoje a ciência, a tecnologia, tudo avançaram extraordinariamente, quer dizer, nós temos uma coisa, muito mais conhecimento sobre tudo isso, número um, e número dois, nós temos muita gente atuando para o bem, quer dizer, desde ongueiros até militantes, até sindicalistas, até intelectuais, uma população muito mais universitária, com muito mais formação do que tinha no passado. Então, eu preferia que a gente não fizesse redução de danos. O que eu penso que tem que ser feito agora, nos países que padecem regimes reacionários, é um trabalho de contraposição a esse reacionarismo.
Quer dizer, como você faz isso? Os Estados Unidos têm instituições que, de alguma forma, barram algumas das piores coisas que o Trump tenta fazer. Não aquilo que é prerrogativa do executivo, mas outras coisas barram. No Brasil, a limitação ao que ele faz ao que o Bolsonaro faz é muito escassa. O nosso judiciário, por exemplo, a Piauí contou o planejamento de golpe, o governo não desmentiu, o judiciário e o Congresso estão assobiando e fingindo que não é com eles. Da mesma forma, na Hungria e na Polônia, você tem uma situação de quase paralisia. Quer dizer, apesar de na Polônia a eleição o governo ter quase perdido a eleição, você tem uma manutenção desse conservadorismo que é muito grave. Então, o que nós temos que fazer? Eu penso que nos lugares em todos os lugares, nós temos que fazer propostas que vão para mais longe. Não é apenas ficar na defesa, entendeu? Nós temos que propor realmente projetos de uma vida melhor. Essa utopia que inclui a expectativa de vida mais longa, uma qualidade maior de vida, retomar a questão da felicidade. Lembrando, felicidade significa uma certa contenção, significa uma certa modéstia de gastos. É você render o máximo, com o mínimo. Então, a felicidade ela é consistente com uma situação de não desperdício, de não luxo. Então, ela é viável, mesmo em condições que não sejam condições de intensa prosperidade. Agora, como que a gente pode fazer tudo isso? Quer dizer, eu só acho que a gente não pode se limitar à redução de danos. Redução de danos é sombria. Nós temos que ter expectativas mais positivas. E quais são essas expectativas mais positivas? A gente vê no mundo. Você veja, por exemplo, a situação da França. Tradicionalmente, a experiência das últimas décadas, é que os partidos verdes se associam aos partidos social-democratas como seus parceiros menores. Na França, foi um pouco o inverso. Pega Marsella, pega várias cidades. Foram os verdes que tiveram mais votos e o Partido Socialista estava fraquinho, quase sumindo, parece que está conseguindo retomar um espaço como sócio menor dos verdes. Foi uma eleição com pouca participação popular, muita abstenção por causa do Covid e tudo mais, mas foi uma eleição significativa. E significativa também porque esse lado de esperança no futuro desertou o Macron. O Macron foi para a direita. E o Macron fez uma coligação que era chamada até de anti-ecologista, às vezes. Então, nós temos aí uma série de coisas inesperadas, porque muita gente, inclusive alguns de nós, depositaram expectativas 3 anos atrás que o Macron representasse uma renovação política. Mas, aparentemente, a renovação política está pintando muito do lado verde, pelo menos estou pegando o caso francês. Em outros lugares é diferente. Mas algumas coligações, se você pega Espanha, a coligação do Podemos com o PSOE, a coligação em Portugal, do Bloco da Esquerda apoiando o Partido Socialista, são coligações interessantes que mostram uma capacidade de ir além simplesmente do fechamento sobre si. Talvez a gente tenha uma coisa interessante nesse horizonte. Então, eu não pensaria só numa redução de danos. Eu pensaria em como a gente faz para barrar o avanço do atraso. No caso brasileiro, eu tenho defendido. Vamos fazer uma lista das questões que são protegidas constitucional e legalmente, por tópico, e vamos fazer um observatório de defesa da democracia para que cada denúncia possa ser repertoriada e, quando forem denúncias importantes, haja advogados que possam ir à luta no judiciário, assim como mobilizar pelas redes sociais, por tudo contra isso. E eu acho que esse é um exemplo de caso grave, mas isso não pode nunca perder do horizonte a expectativa de um mundo melhor. A democracia no presente teria um autor a iluminá-la, a estabelecer um diálogo, e esse autor você não se propôs a aprofundar. É sobre ele que eu te peço para falar um pouco. E por que você o trouxe? Maquiavel. O Maquiavel é muito bizarro a gente colocá-lo como uma inspiração para a democracia, mas eu diria que ele aparece como interessante na medida em que Maquiavel está lidando com a tomada do poder.
Ele é talvez o único filósofo, antes de Marx, a lidar com a tomada do poder. Os filósofos lidam geralmente, quase todos, os antigos, os outros, lidam com o exercício do poder. Qual que é o poder ideal? Como é o poder ideal? E o poder ideal, então, seria o poder que já existe. Então, você tem isso desde Platão, com o rei filósofo, até enfim, até o século XVIII, você tem muito mais essa ideia do bom exercício do poder do que a ideia da tomada do poder. Para Maquiavel, o fundamental é o príncipe novo, é aquele que não tinha o poder e que o toma e que então passa, em função disso, a ter que conquistar uma legitimidade. Curiosamente, esse poder novo, curiosamente, isso tem algo de democrático, porque isso pode ser uma inspiração para a democracia, quero dizer, porque na democracia todo governante é um príncipe novo. Na hora que você tem um mandato fixo, 4 anos, 5 anos, 7 anos, chegou a ser o presidente da França, na hora que você tem um mandato fixo, você tem necessariamente um poder que é limitado no tempo. Então, na hora que você vai ter um governante novo, um governante qualquer, você, todo governante, para chegar ao poder, ele tem que, de alguma forma, utilizar armas que são armas de se legitimar. A questão do Maquiavel é como aquele que está no poder se legitima. Quer dizer, que não é uma coisa trivial, não é uma coisa fácil. Você, para se legitimar, você precisa, então, mostrar às pessoas que você é interessante, que você corresponde aos ideais do Estado, aos ideais da sociedade, etc. Então, essa legitimação, ela é muito difícil de estabelecer, sabe? E com essa ideia de uma legitimação do novo governo, nós estamos na mesma questão do poder político. Quer dizer, quais são as maneiras pelas quais eu chego ao poder. Eu convenço as pessoas a votarem em mim. E depois, durante o governo, eu convenço as pessoas a continuarem me apoiando. Porque talvez elas não tenham interesse em me apoiar. Talvez elas percam o interesse. Você veja, por exemplo, o que aconteceu com a Dilma. Independentemente de eu achar que foi um golpe tirá-la. Mas, independentemente disso, Dilma perdeu popularidade num desastrás. Quer dizer, o governo dela estava muito fraco. E um governo não se sustenta com essa perda de popularidade. Então, é nesse sentido que o Maquiavel é paradoxalmente um autor que inspira a reflexão democrática. Quer dizer, ele coloca o poder como um poder sempre instável. Apesar de ser a pessoa que inventou a palavra Estado, ele diz que o principal do príncipe é mantenere lo Stato, mantenere il suo Stato, o que inicialmente quer dizer o seu Estado, a sua condição de príncipe. Isso vai acabar tendo o significado também de manter o Estado que a gente escreve com E maiúsculo. Então, essas duas ideias vão ser ideias que vão aparecer nele, né? Que vão aparecer no Maquiavel. Então, é nesse sentido que eu uso o Maquiavel. E eu penso que o Maquiavel... Olha, só para fazer uma coisa muito rápida, né? Maquiavel fala em virtude e fortuna. Nós temos a virtude, que é a ação deliberada, consciente, forte do ser humano para chegar ao poder, para exercê-lo, para fazer que o poder frágil que ele tem nas mãos se torne forte. E a fortuna são os bafejos da sorte e do infortúnio. Fortuna também é infortúnio. Então, se a gente pega os presidentes do Brasil, desde 85, Sarney é fruto da fortuna. Ele não teve virtude. Quem teve virtude foi Tancredo, mas que morreu sem chegar ao poder. Sarney teve fortuna para chegar ao poder e exerceu com fortuna, sem virtude. Collor teve muita virtude para chegar ao poder, mas não teve virtude para mantê-lo. Fernando Henrique ganhou o poder pela fortuna, mas exerceu-o com virtude. Lula teve virtude para chegar ao poder e exerceu-o com virtude. E Dilma teve fortuna para chegar e exerceu e perdeu com fortuna. Então, pegando um rápido mapa, veja como Maquiavel é interessante para a gente pensar a nossa política, né? Quer dizer, a gente tem
uma situação política que parece, quer dizer, tudo isso parece tão fora da democracia, um autor que defende o príncipe, mas eu acho que ele pega muito bem essa questão da instabilidade. Eu quero continuar na linha da minha querida colega Liliana. Maquiavel. Tem um lado do Maquiavel sobre o qual você escreveu e sobre o qual você não falou nada aqui, que eu queria te ouvir, que é o Maquiavel lido pelo Isaiah Berlin. Ou seja, o Maquiavel lido pelo Isaiah Berlin é um Maquiavel da moral política, da particularidade da moral política. E qual é a particularidade da moral política? A particularidade da moral política é que, independentemente daquilo que é o programa do governante ou daquilo que a que o governante aspira quando ele toma o poder, ele tem a paixão por aquilo que ele quer fazer e ele consegue mobilizar os meios necessários para a realização daquilo que ele quer. E isso me parece muito importante no raciocínio do Isaiah Berlin, interpretando Maquiavel, e como você fez um artigo no Estadão, endossando, de certa forma, o Isaiah Berlin, eu sempre entendi que você tinha simpatia por essa ideia. Independentemente do programa político, se é liberal, se é mais de caráter socialista, o que caracteriza a virtude do príncipe é a sua paixão por aquilo que ele defende e a sua capacidade de mobilizar os recursos políticos necessários para levar isso adiante. Isso é muito diferente da política concebida como fazer o bem, como ser leal a seus amigos, etc., e justifica que muitas vezes você tem que fazer a política com meios que não são os meios que a gente aprovaria em relações pessoais, etc. Neste sentido, eu queria que você utilizasse, se possível, esse dispositivo intelectual para falar sobre o que aconteceu com o PT. Tenho muita curiosidade. Eu sei que é uma pergunta delicada, porque minha impressão é que o Isaiah Berlin faz um convite à autorreflexão daquele que exerce o poder, no sentido de ele estar sempre atento para os perigos que o poder representa. E essa autorreflexão me parece que foi sendo perdida ao longo do percurso do PT, em nome do fato de que ele estava defendendo luta pela justiça contra as desigualdades, etc., etc. Desde a conferência de Max Weber sobre cientista e político duas vocações, em 1919, embora ele tenha uma visão tradicional de Maquiavel e não tenha percebido o que ele estava dizendo, mas desde essa conferência vem a ideia de que pode haver uma ética do que chamaríamos de resultados. E que, no fundo, essa ética de resultados, ou ética de consequências, ela é tão nobre quanto a ética pautada por valores, que é outro tema do Weber. E quando Berlin faz o seu artigo, que está publicado como prefácio da edição do Príncipe da Edições de Ouro, quando Berlin faz esse artigo, ele diz, bom, na verdade nós temos duas morais, uma moral cristã e uma moral pagã. E a moral pagã é a moral deste mundo, é a moral da polis, da cidade, das cívitas, é a moral do Maquiavel. Então, essa é a moral, vamos dizer, das consequências, dos resultados. O Merleau-Ponty tem uma belíssima nota sobre Maquiavel, em que ele diz, quem hoje discutir ética sem pensar nas consequências prováveis da sua ação, está fazendo tudo menos ética. Portanto, o grande pensador ético é Maquiavel. O Merleau-Ponty radicaliza, ele vai mais longe do que Berlin, do que Weber, que nem percebeu o que estava fazendo, e eu acho que isso traz um papel muito importante, quer dizer, você não pode pensar a ética como uma fotografia, ações isoladas que você diz, encaixa ou não encaixa no gabarito do certo e do errado. Tem que pensar como um filme.
ações que produzem um resultado, e esse resultado que a gente não antevê qual é, não tem certeza de qual vai ser, ele é o que vai muitas vezes medir o efeito da ação, e a gente é obrigado, quando toma uma determinada ação, a pensar nele. Isso, Fernando Henrique falava disso o tempo todo, mas Fernando Henrique cometeu um erro, a meu ver. Ele dizia que essa era a ética do político, não do indivíduo privado. Eu acho que é do indivíduo privado também. Quer dizer, pessoa que tem um trabalho e tem que escolher entre continuar num trabalho que não gosta, ou até que é contrário a seus valores éticos, mas que permite a ele sobreviver, essa pessoa faz uma escolha, que geralmente é uma escolha também com um certo elemento pragmático. Então, vamos dizer, isso é tudo muito mais vasto. Onde entra o PT final, o PT de Dilma, que eu acho que é o que você está falando sobre tudo, mas pode talvez entrar já desde o começo do governo, nisso tudo. Eu penso que o PT teve um problema muito sério, que é que você não tinha uma tradição de quadros de governo de esquerda. Se em 89 era o grande medo do PT era ganhar a eleição, quase ganhou a eleição, e não ter com quem governar, porque todos os quadros eram quadros conservadores. Então, você veja, esse governo extremista que a gente tem, ele tem também um problema de quadros, porque ele não consegue sempre quadros. Por isso ele nomeia um monte de tolo, né? Quer dizer, além dele ter os critérios errados, ele não tem gente para fazer as políticas dele. O PT era uma questão de formar pessoas assim, ele formou, quer dizer, a partir de alguns anos do governo petista, você tinha, além de quadros que vieram de outro lado, quadros, enfim, que estão de outro lado, penso no Marcos de Lisboa, por exemplo, um quadro excelente, mas que não tem nada a ver com o PT. Então, além disso, ele formou quadros próprios, sobretudo nas políticas sociais. O que talvez o que eu acho que faltou é ele colocar o sinal, a estampilha ética nisso tudo. Quer dizer, isso é uma coisa que Al Gore disse uma vez. Al Gore disse: as políticas de mudança nos Estados Unidos, elas emplacaram quando elas assumiram um caráter, ele vai além do ético, ele fala religioso. Quando você começa a ter a inclusão, quando a escravidão se torna pecaminosa, quando a exclusão do negro se torna pecaminosa, quando você tem pastores pregando, como Martin Luther King atesta, pregando a igualdade, aí isso emplaca. Então, você tem que ir, aparentemente, no mundo atual, que é um mundo que tem uma relação com a política ambígua, não é um mundo entusiasmado pela política, você tem que ir para um elemento suprapolítico, um elemento mais forte que o político para emplacar. Esse elemento pode se chamar vida. Eu acho que vida, a defesa da vida, seria um ponto importante na luta contra os regimes pró-Covid, vamos dizer, como o nosso governo. Então, acho que além disso, acho que outras questões entram nisso, a questão da natureza entra nisso, a questão da sobrevivência não do planeta, que ele vai sobreviver, mas da nossa espécie. Tudo isso entra nesse campo. E eu penso que faltou ao PT um pouco isso. E aí houve também esse desentendimento terrível, acho terrível, o fato de que entre o PT e o que Marina era, ou Marina pessoalmente, ou talvez mais que Marina, talvez os verdes, eu acho que nem todos os ecologistas, e o Carlos Mink trabalhou com Lula, tudo mais, a Isabela foi uma boa ministra, tudo mais, mas eu creio que esse descompasso é muito trágico, porque ele representa uma dissociação de valores importantes, e aí você passa a ter, para dar dois exemplos, a questão da carne. O fato para o pobre comer carne representa um ganho substancial. E esse ganho não pode ser minimizado. Você não pode chegar nessa hora e dizer, bom, meu caro, na hora que finalmente você está podendo carne, nós não vamos dar porque isso destrói o meio ambiente. Então você tem que saber como você vai lidar com isso. Quer dizer, ninguém, não tem sentido, vamos dizer, a diferença de comer carne e não comer carne ser uma diferença de dinheiro, sabe? Quer dizer, então nessa altura você não vai comer. Outra questão é do pré-sal. Quando descobre o pré-sal e pessoas que se dizem ecologistas dizendo deveríamos deixar o pré-sal no fundo do mar, porque proteger o mundo, etc. e tal. Só que o pré-sal poderia representar um salto significativo para a educação e saúde. Então, todas as questões exigem uma arbitragem política. Então,
Eu acho que houve erros do PT, mas houve erros também da oposição ao PT substanciais, inclusive da oposição dita ecologista, que é muito diversificada, né? Quer dizer, você tem Marina, você tem numa ponta que foi mais para a direita o Gabeira, você tem gente que esteve do lado dela, o próprio Carlos Nobre, que trabalhou no governo tanto com o Mercadante no MCT quanto comigo no MEC. Então você tem muitas coisas diferentes, mas em síntese eu diria um pouco isso. E o Maquiavel é sobretudo a esfera do simbólico, que volta um pouco à questão do Ricardo Henriques, né? Quer dizer, o Maquiavel é como você consegue que as pessoas deem adesão a um determinado governo, a um determinado regime. É muito mais difícil ser líder hoje. No passado, o líder ele tinha um papel, como é que eu diria, pivotal, onde ele estabelecia os movimentos da política. Quer dizer, o líder, falava-se muito que a política é a arte de saber qual é a fronteira do possível, mas o líder do passado, o verdadeiro líder, ele estabelecia qual era a fronteira do possível e do não possível. Hoje em dia, isso não está mais ao alcance da mão. É muito difícil ser líder hoje em dia. E aí, perguntando para o Moisés Naim, eu falei, então está se tornando impossível governar. E ele concordou totalmente que está se tornando impossível governar nos dias de hoje, né? Aí o ex-presidente Fernando Henrique interrompeu e falou assim, eu até iria mais longe, está se tornando inútil governar. Eu só queria, antes de te responder, falar de dois toques que eu vi aí nos comentários. A questão de que o tema da vida pode ser sequestrado pelos grupos anti-aborto, foi levantado pela Juliana Moura Bueno. Eu acho que se trata de ressignificar a vida, quer dizer, não necessariamente vida tem que ser entendido no sentido muito estrito da vida do feto, é a vida humana em geral, mas de qualquer forma eu acho que nós temos um governo que é militante da arminha, né? E o segundo ponto, um comentário muito en passant, questão de que eu falei que a esquerda não gosta das redes sociais, está falando dos partidos, está falando do PT, as lideranças do PT, por exemplo, não tem interesse. Vocês lembrem que a Dilma Bolada, que tinha tanto sucesso no Facebook em 2014, o governo não dava a menor bola, até que o cara da Dilma Bolada falou, vou parar de fazer isso. Aí acho que deram dinheiro para ele, qualquer coisa, não sei exatamente como foi. Bom, essa conversa de vocês me lembra um ditado velho sobre a Itália, que não é que seja impossível governar a Itália, é inútil governar a Itália. Quer dizer, então, acho que o Fernando Henrique pegou essa piada já um pouco antiga sobre a Itália e deu um arremate nisso tudo. A questão da liderança é meio complexa, Otávio. Eu acho que o primeiro ponto é muito claro. Lideranças não nascem da competência de líderes. Não é a ideia do Carlyle de que a história é a história dos grandes homens. Então você pega um César, pega um Napoleão, pega isso. Claro que é fabuloso você ter esses homens notáveis, esses grandes líderes. Mas a questão que vai se colocar a partir da história como ciência, digamos, nos últimos 100 anos, pelo menos, você não tem liderança sem base para isso. Então você pode ter a pessoa com toda a competência possível, se não tiver base, não adianta nada. Quer dizer, quantas vezes não se disse que Serra teria sido um grande presidente, só que jamais convenceu o povo brasileiro de que isso seria uma coisa boa. Então, azar, se ele seria um grande presidente. Não foi porque não foi eleito. Mas mais do que ser eleito ou não ser eleito, é a questão. Existe um período que suscita, que é acolhedor, abre espaço para lideranças ou não. E no caso específico, eu acho que há dois pontos a colocar. Quer dizer, eu vejo dois grandes líderes na década de 2000, entrando pela década de 2010, que foram Obama e Lula. Certamente há outros. Mas eu chamo muito a atenção para esses dois, foram inspirações, tiveram um papel importante. Lula teve um personagem de destaque mundial na presidência, cogitou o seu nome até para a Secretaria-Geral da ONU. É claro que tudo isso, mesmo a projeção internacional, incluiu um confronto com Obama a propósito do Irã, que tornava impossível, difícil isso, mas não interessa. O fato é que nós tivemos um grande líder. Mas também
seria muito difícil a liderança dessas pessoas ter ocorrido sem haver condições sociais para isso. Quer dizer, antes de mais nada, um mundo mais próspero, pré-crise de 2008. Segundo, ou pré todos os desdobramentos da crise de 2008. Um momento de crise é um momento em que líderes, quando surgem, é quando você tem uma série de fatores adicionais que permitam a eles uma solução. Talvez Napoleão tenha sido isso. Talvez Napoleão, que surgiu justamente para encerrar um período de profunda turbulência na França, ele voltando correndo do Egito e dando seu golpe de Estado, e depois o golpe imperial e tudo mais. Então, acredito que esse horizonte é importante, e há um adicional, que eu acho que é o adicional que você introduz, Otávio, não sei se o Moisés introduziu, o Fernando Henrique, mas que você me parece estar introduzindo, que seria o seguinte: numa sociedade mais democrática, mais igualitária, a figura do líder fica mais precária, porque nós não vamos querer abrir mão tanto de nossas liberdades, e nós não vamos querer terceirizar nossas escolhas para uma pessoa que nos chefia, que manda em nós. Então, isso tudo, eu acho que é muito interessante a gente pensar essa possibilidade, quer dizer, de que maneira uma sociedade mais democrática implicaria uma repartição do papel da liderança. Por outro lado, dá para você ter política sem liderança? Eu tenho um pouco de dúvida a respeito. O próprio Fernando Henrique, embora me pareça, isso pode ser um assunto controverso, embora me pareça que o Lula teve mais estofo do que ele na chefia de Estado, o próprio Fernando Henrique teve uma grande liderança. Um dos papéis principais do Fernando Henrique, eu acho esse o principal mesmo, foi que ele convenceu a direita a jogar o jogo democrático. Nossa direita jamais tinha jogado o jogo democrático. Com o Fernando Henrique, ela jogou o jogo democrático e ganhou. Aí o problema foi ela perder eleições e aí desistir do jogo democrático. O outro papel notável, nem coloco o Plano Real nisso. O Plano Real tem muitos outros elementos, muitos outros fatores. Mas outro elemento fundamental foi a transição absolutamente pacífica dele para o governo Lula. Eu acho que esses dois pontos foram fundamentais. Eu acho uma pena que o Fernando Henrique não assuma hoje uma liderança contra o Bolsonaro. Eu acho que se o Fernando Henrique quisesse fazer isso, o espaço estaria aberto para ele e ele vitaminaria a sua posição. Hoje ele está muito fraco. Na verdade, o PSDB atual não tem nada a ver com a história dele, que inclui Fernando Henrique. E acho que ele poderia deixar um legado histórico muito importante se ele assumisse isso. Então, esse é um ponto, você veja como uma coisa complexa. Depende apenas da decisão de uma única pessoa, Fernando Henrique, o papel de liderança ou não que ele assuma hoje. Não digo uma liderança cabal, no sentido de que ele seria o chefe da oposição, ou algo do gênero, mas algo que inclusive, na biografia dele, terá um papel A ou B. Então, acho que há muitos fatores que entram nisso. Essa é uma questão que está em aberto. Quer dizer, a posição do Carlyle hoje é descartada, de modo geral. Mas podemos dizer que Maquiavel, o Príncipe, também é um livro sobre o líder. Mas, enfim, desde o Gramsci, que pensou o líder, o príncipe, como o Partido Comunista, você tem uma ideia de que o líder não precisa ser um indivíduo só. Pode ser um grupo que assume uma liderança. Também é uma coisa a pensar. Nós poderíamos ter isso. Quando você tem um grupo de discussão, esse grupo de discussão supõe que vocês queiram oferecer um horizonte para o mundo, né? Então, isso é disputar algum tipo de hegemonia, né? A Marina, por exemplo, se ela tivesse mantido uma pregação de valores, que acho que é um aspecto extremamente forte na personalidade dela, o papel dela seria outro hoje no Brasil, estaria mais presente. Então, nós temos, se você for enumerando as pessoas que em algum momento tiveram um papel de liderança na história brasileira nos últimos anos e que saíram de cena, dá uma certa tristeza.
porque não estou dizendo ser o líder, o presidente, mas estou dizendo ser alguém que traga ideias, que traga projetos. E eu acho que uma das coisas mais importantes a fazer hoje é a gente juntar essas muitas ideias que ONGs, grupos de cientistas, etc., elaboraram, como a gente une tudo isso e faz um grande projeto para um mundo melhor. Eu acho que esse é o ponto que mais me fascina. Thank you.